Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Augusto. E agora que nós já conversamos um pouco sobre as redes neurais, vamos especificar e falar das redes neurais convolucionais, as CNNs. Aqui, eu vou explicar melhor, mais profundamente cada um dos pedaços, mas aqui para nós termos uma ideia geral da CNN. Temos uma entrada, que é uma imagem. A CNN trabalha com processamento de imagem e reconhecimento de padrões em imagens. Então, aqui temos uma imagem que é, vai passar por uma camada de convolução aqui em cima, como a gente pode ver, essa camada de convolução, e vai gerar aqui uma nova matriz, que seria o que nós chamamos de feature map. Esse feature map vai passar por uma camada de pooling, em que ele junta algumas informações e também retira algumas outras informações dessa camada. Então, vocês podem ver que até mesmo diminuiu o tamanho de uma matriz de 24 por 24, passou a ser uma matriz de 12 por 12, e manteve a mesma profundidade. Então tem a mesma quantidade de matrizes aqui. São várias matrizes empilhadas, deixando bem claro. Em seguida, ele passa novamente por uma camada de convolução e uma camada de pooling, até que você obteve aqui, ó, diversas matrizes de também 4x4. Poderia-se continuar isso até obter matrizes de 1 por 1, ou seja, um vetor. É, ou podemos parar aqui também, depende de como vai ser implementado. Em seguida, aqui o que nós fazemos? Nós achatamos esse nosso vetor, essa nossa imagem. No caso, na verdade, se for um vetor, não é preciso achatar, porque nós achatamos as nossas matrizes para formar justamente um vetor. Então, nós achatamos, ou então já teremos um vetor no final, passamos essa parte para as camadas completamente conectadas, que é igual qualquer outra rede neural, vai processar essa imagem e vai, a partir dela, vai ser uma camada que consegue aprender e consegue reconhecer os padrões, e assim ela consegue entender se a nossa imagem é, por exemplo, o número 2, número 3, número 9 e qualquer outro número aqui nesse exemplo. Então, primeiramente, né, o que é as redes neurais convolucionais? Igual eu falei, elas são uma rede neural em uma família de redes neurais, na verdade, em que o foco delas é processar imagens e reconhecer padrões. E o que ela tem de diferente dos outros modelos que permite que ela tenha um enfoque maior nesse tipo de trabalho. Voltando aqui, nós conseguimos ver justamente o porquê. Outras redes neurais vão simplesmente vão pegar aqui a entrada da imagem, o 2, e vão já achatar ela e trabalhar tudo nessa parte aqui das camadas completamente conectadas. Mas justamente a CNN não. A CNN, ela recebe a imagem e ela trata ela mantendo as as dimensões dela. Então, ela vai manter aqui as diversas matrizes. E isso é importante por quê? Porque as matrizes conseguem manter as relações entre pixels. Então, pixels vizinhos, tanto de um lado ou do outro, até mesmo de camadas mais profundas, então uma camada anterior, eles têm uma certa relação entre eles. E aqui na CNN consegue manter essa relação porque ela não achata direto a imagem, ela trabalha essa imagem por diversas camadas para eventualmente achatar ela, ou então já obter um vetor. Só que vai ter sido feito todo um processamento para conseguir extrair os dados principais dessas camadas até ser achatado. Em outras redes neurais, como eles já recebem a imagem e achatam, todos esses dados que foram processados aqui foram selecionados assim para serem removidos ou então mantidos, vão ser meio que pegar alguns dados ali, uns dados aqui e achatar. Isso não é muito interessante, a gente perde informação, vai perder um pouco do aprendizado, porque a rede neural não vai receber as informações tão precisas quanto passando por uma CNN. Então aqui ela é justamente ela mantém essa estrutura que difere ela das outras redes neurais, e como nós falamos, ela é geralmente utilizada para processar imagens e reconhecer padrões, então ela é justamente muito útil no campo de visão computacional. Porém, ela também está sendo muito utilizada até mesmo para dados unidimensionais, ou seja, para quando os dados recebidos já são vetores, como texto, por exemplo. Isso se deve porque ela requer poucos parâmetros quando comparado a outras redes neurais, e também porque o método, a operação de convolução,
é algo fácil de ser paralelizado. Então, isso também facilita com que essa rede neural seja muito utilizada e ela seja muito eficiente computacionalmente falando. Então, temos visto uma tendência de aumentar o uso de CNN não só para processamento de imagens, mas também para trabalhar com textos, áudios, vídeos, entre qualquer outro tipo de dado. E o que seria uma convolução? Como eu já falei bastante vezes aqui a palavra convolucionais do nome, a convolução é uma operação matemática em que ela mede a sobreposição entre duas funções, dado que uma dessas funções foi rotacionada e também translacionada por um valor x. Então ele basicamente mede o quanto duas funções vão estar sobrepostas, vão estar coincidindo. Vamos passar então. Agora vamos ver a estrutura. Nós já tivemos uma ideia ali pela imagem que eu mostrei no início. Então nós temos quatro camadas principais: uma camada de convolução, uma camada de pooling, uma camada de ativação e as camadas completamente conectadas. Vendo mais a fundo aqui, primeiramente a camada de convolução. É a camada fundamental da CNN. É nela que vai estar a característica da CNN de usar filtros. Então, esses filtros, igual eu tinha mostrado antes, ele vai percorrer a imagem, ele vai deslizar sobre a imagem, ou então convolucionar sobre a imagem, e ela vai usar isso para detectar características que são repetidas em diversos pedaços, para detectar as bordas, entre outras informações sobre a imagem. E o que seria o filtro? É uma matriz de um tamanho menor do que a nossa imagem inicial. Então, como lá na primeira imagem que eu mostrei, nós utilizamos o filtro de 5 por 5 e a nossa imagem era de 28 por 28. Então, é um filtro bem menor do que a imagem. E também vale mencionar que esse filtro vai se alterando conforme vai passando o tempo. Então, ali mesmo na primeira imagem inicial, para a primeira camada de convolução, nós usamos um filtro 5 por 5. Na segunda foi usado, se não me engano, um filtro 3 por 3. Então, o filtro ele vai podendo ter seu tamanho variando conforme nós vamos avançando, nós vamos nos aprofundando na nossa rede neural. Aqui nós podemos ver o filtro. Então, os filtros ele tem o que nós chamamos de pesos, que são justamente os valores de cada posição da matriz. E nós pegamos a nossa imagem, multiplicamos por esses pesos do filtro para poder obter o nosso feature map, ou o nosso mapa de características, que é justamente a matriz que a gente obtinha lá na imagem inicial. Vamos voltar. Aqui na imagem inicial, nossa, tudo bem que aqui essas matrizes passaram pelo max pooling, mas elas também de certo, são o filter map. Então, ó, nós pegamos a imagem, aplicamos um filtro, obtivemos as matrizes. Essas matrizes passam pelo processo de pooling que eu vou explicar, mas aqui mesmo elas são filter maps. Aqui também são filter maps. Todas as subsequentes matrizes vão ser filter maps. E aqui, igual eu tinha mencionado, também aqui temos o filtro 5 por 5, mas o filtro pode ir mudando, igual eu tinha falado anteriormente. Aqui temos o filtro. E agora vamos falar que o stride e o padding. O stride é o passo, de certo modo, a velocidade com que o filtro estaria se movendo ao longo da imagem. Então, o filtro ele pode ir de pixel por pixel. Então, a cada deslize, a cada convolução, ele anda um pixel para o lado. Ou de 2 em 2 pixels, 3 em 3 pixels e assim por diante. E o padding é uma borda adicional colocada ao redor da nossa imagem para que a gente consiga processar melhor justamente as bordas da imagem. Porque aqui, nessa nossa imagem, considerando esse filtro que seria aplicado nessas três primeiras, a gente pode ver que ele só vai, para poder processar essas bordas aqui da imagem, ele vai ter somente, por exemplo, esse pedaço aqui do filtro, de certo modo, assim, né? Como aqui já estamos trabalhando com as matrizes, não teríamos que considerar essas daqui como as bordas, mas uma imagem melhor para mostrar seria essa daqui. Então, aqui embaixo temos a nossa imagem. Isso aqui em volta é o padding da imagem, ou seja, essa borda adicional. E esse sombreado é o filtro. Se não tivesse o filtro, ele só estaria processando esses pixels assim. Então, esse pedaço da borda, que as informações da borda não estariam sendo tão processadas, porque só um pedaço pequeno do filtro estaria processando elas.
Mas colocando o padding, colocando uma borda a mais, nós conseguimos com que mais pesos passem sobre as nossas bordas e assim processem elas melhores. E aqui então, esse verde escuro aqui seria justamente o nosso feature map depois de aplicar o filtro junto do padding. E também se observarmos aqui, o filtro desliza um pixel para o lado por vez. Então ele tem um stride de um pixel. Ainda na camada de convolução, é importante mencionar que ela tem três princípios que são inerentes a ela, que devem ser aplicados nela. O primeiro princípio é o da invariância ou equivariância translacional, que ele nos diz que as primeiras camadas da rede devem corresponder de forma semelhante ao mesmo elemento se ele aparecer em qualquer parte da imagem. Então, se eu coloquei uma imagem de um parque e tem um cachorro na parte de cima da imagem, um cachorro na parte de baixo da imagem, quando for processada essa imagem, quando o filtro passar por essas duas partes, ele tem que dar valores semelhantes, ele tem que responder de forma semelhante nessas duas partes. Ou seja, isso implica que o nosso filtro não tem que depender justamente de onde estamos na imagem, mas sim dos valores da nossa imagem. Isso vai ficar mais claro depois quando eu mostrar a equação da convolução. O segundo princípio é o princípio da localidade. Nele, nós temos que as primeiras camadas devem focar em regiões pequenas da imagem e não se preocupar com o resto da imagem. Então, justamente aqui, como podemos ver antes, considerando a imagem toda, e que isso daqui seria, por exemplo, uma primeira camada de convolução, podemos ver que o filtro está focando em regiões pequenas, ele não está tentando englobar toda a imagem de uma vez ou regiões muito distantes, ele foca aqui na região dele 3x3. Eventualmente podemos ter o filtro variando, focando em regiões cada vez maiores, que é justamente o nosso último princípio, que as camadas mais profundas têm que conseguir capturar características em áreas cada vez maiores. Então, cada vez mais ele tem que conseguir pegar características em áreas distantes. Isso tudo é aplicado na equação inicial que nós temos de uma convolução, até que nós vamos obter essa equação aqui. Nela, o h e j é a camada convolucional, ou seja, seria o nosso feature map, é o que nós obtemos da convolução. Nossa matriz V, que depende dos índices A e B, são o nosso filtro, o nosso kernel, e o X, a matriz X, é justamente nossa entrada, é a nossa imagem. Aqui, tanto o nosso feature map quanto a nossa entrada vão depender dos valores I e J, só que a nossa entrada vai ter também acrescentado os valores do index do filtro nela. Nosso filtro depende dos valores A e B, que é justamente o princípio da invariância sendo aplicado aqui na equação, ou seja, ele não depende dos valores de I e J, igual eu mencionei antes. Ele depende dos valores de um index dele, de um index próprio dele, e isso garante que ele vai se preocupar, ele vai conseguir reconhecer as, os valores, conseguir reconhecer elementos semelhantes em diferentes partes da imagem, porque ele não está mais dependendo da posição da imagem inicial. Ele convolui sobre ela, ele desliza sobre ela ainda assim, só que ele não vai estar dependendo na hora de realizar os pesos dele, na hora de realizar as operações matemáticas dele, não vai estar sendo levado em conta as posições da imagem, e sim a do filtro. Aqui temos o nosso U, que é o nosso viés. Esse viés ele é introduzido por quem está fazendo a rede neural, e ele é muito importante porque um viés bom, um viés ruim, vai conseguir digitar se a nossa rede neural vai conseguir identificar os elementos de forma precisa ou não. Se nós colocarmos um viés que condiz com a nossa realidade, então, no exemplo da imagem do cachorro no parque, temos que colocar um viés que condiz com essa imagem que vai com a realidade, então, tipo, um viés que vai falar para nossa rede, olha, esse daqui é um cachorro, por exemplo. Com esse viés, sendo condizente com a realidade, a gente vai conseguir um modelo de rede neural que identifica bem os elementos. Se esse viés não for bom, não condizer com a realidade,
ela tem chances de não funcionar tão bem, de não identificar os elementos de forma tão boa. E por isso ele é muito importante. O princípio da localidade e também o último princípio pode ser observado aqui nessa parte do somatório da nossa equação aqui. O A e o B são os índices do filtro, então ele vai estar falando quais elementos do filtro vão estar sendo utilizados ali, quais pesos vão estar sendo utilizados. E eles variam, eles têm uma variação de delta, eles variam de menos delta até delta. Ou seja, ele está focando numa região, ele tem uma região de módulo delta que ele foca. Então, ele vai de menos delta até delta. Ele não está indo de toda a imagem. Ele não está percorrendo, está indo de I até J, sabe? E até J não, mas ele não está indo do valor 1 até o valor, sei lá, 5 uma matriz 5 por 5. Ele está indo de um valor de menos delta até delta. Igual o B, de menos delta até delta. Ele está focando numa região da imagem e não a imagem toda. E por isso aqui temos o princípio da localidade. E também como os filtros podem variar de tamanho, vamos ter, e conforme fomos aprofundando nas camadas, nós vamos ter o último princípio que falava de, conforme mais profundo, características mais distantes ele tem que conseguir relacionar, vai ser feito por essa parte também da nossa equação. Então aqui, ó, podemos ver nossa imagem, a nossa entrada, podemos ver o filtro deslizando sobre ela, aqui. Aqui do lado nós temos justamente o nosso filtro com os pesos 1, os pesos 0 e o peso menos 1 para cada coluna. E conforme ele vai deslizando sobre a nossa imagem, ele vai calculando aqui os valores dessas matrizes que ele obtém. Aqui embaixo, podemos ver ele realizando a operação para calcular o 6, o menos 9, o menos 8, o menos 3 e assim por diante. Então, esse processo de, dada a imagem, passar um filtro sobre ela, junto com o stride e o padding, que o stride obviamente está aqui, é um stride de 1 pixel, mas o padding não está sendo explicitado para a gente. Nós vamos considerar, e claro, o deslize, a convolução do filtro sobre a nossa imagem, é a nossa camada de convolução, é a camada fundamental da rede neural, tanto que é a camada que tem o nome da nossa rede neural. Ainda nessa camada, nós temos um pequeno problema, porque nós podemos querer trabalhar com imagens coloridas. Na primeira imagem do slide, nós trabalhamos com uma imagem que só estava em preto e branco, então ela não tinha cores, assim, digamos. Por mais que dependa também das cores RGB, que são as cores que o computador processa na hora de formar as cores das imagens. Por mais que o branco e o preto são formados também com essas cores, ele considerou um modelo mais simples e não considerava essa característica das cores. Mas uma coisa ele considerava que era importante. Vamos até mesmo voltar lá para poder ver. Ele deu aqui, ó, que a nossa imagem resultou em diversos canais. Aqui, ó, diversas matrizes. A nossa própria imagem tem diversos canais. Esses canais são os canais RGB, que a gente pode ver aqui, ó, o canal Red, Green e Blue, vermelho, verde e azul. A junção desses canais, a sobreposição desses canais vão dar nossa imagem colorida para gente. E é de interesse de que nossa rede neural consiga processar imagens coloridas também. Então nós temos que levar em conta que a nossa imagem não é somente uma matriz de I por J, é uma matriz de I, J e K, onde K vai ser, a gente vai selecionar qual das camadas, qual dos canais nós vamos estar utilizando nas operações. Então, por isso, vamos ter que fazer algumas mudanças na nossa equação. A primeira delas, igual eu mostrei aqui, nossa matriz, em vez de depender de I e J, vai depender de I, J e K. E também a nossa camada convolucional, nosso filtro de V A até B, vai também ter que depender de uma terceira camada agora, para ver qual filtro vai estar sendo aplicado sobre qual canal. Então, por isso, o filtro vai depender de A, B e agora C também. Então, aqui nós temos a nossa equação atualizada. Então, tanto o nosso feature map
está dependendo de 3 index, quanto o nosso x, a nossa imagem de entrada, vai estar dependendo também aqui de 3 index, então o i mais a, o j mais b, que já estavam anteriormente, e o c, que era o index que eu falei que teria que adicionar. E também esse c vai ter que pertencer a um somatório, só que ele não vai ter uma variação de menos delta até delta, porque ele está para indexar as diversas camadas possíveis e não as regiões locais. Aqueles princípios que eu falava se referiam a dentro de uma mesma camada. E se vocês separarem, o H, eu falei que ele dependia agora de três variáveis, ele não depende de C, ele depende de D. E esse D é uma quarta coordenada que está presente também no nosso filtro, que é para poder suportar tanto os múltiplos canais da entrada como na saída, porque o nosso filtro está dependendo da entrada, produz a saída. Então, com esse quarto parâmetro, com esse quarto index, nós conseguimos endereçar os canais de saída da representação. E com o C conseguimos indexar os canais de entrada da representação. E agora sim nós temos uma equação completa para uma camada convolucional que considera também imagens coloridas, imagens do padrão RGB, por exemplo. Então podemos passar agora para a próxima parte da nossa CNN. Mas antes aqui temos uma imagem de novo da nossa camada convolucional. Que temos aqui o filtro, o padding está presente nesse daqui, observa essa camada de zeros ao redor da imagem. O filtro está deslizando, os pesos do filtro está escrito aqui dentro, ó, 2, 0, 1. Aqui temos o nosso filter map. E o interessante é que nessa imagem o stride é de 2 pixels, então se vocês separarem, quando ele avança 2 pixels para o lado, não só um, igual nós vimos anteriormente. Agora a camada seguinte é a camada de ativação. Essa camada é de extrema importância porque nós estamos trabalhando com dados complexos, dados em formatos de matrizes, matrizes empilhadas uma em cima da outra, igual a gente viu ali no começo do nosso slide, e também agora na parte da RGB, são diversas camadas, diversas matrizes, uma atrás da outra, empilhadas. São dados complexos, ainda mais porque essas matrizes que representam pixels mantêm relações entre os pixels. Então, pixels vizinhos, pixels perto, pixels nas mesmas posições, nas diferentes camadas, talvez. Então, são dados complexos e por isso nós precisamos que a nossa CNN consiga entender esses dados complexos. Só que o modelo, a operação de convolução é uma operação linear. E uma operação linear vai resultar em um modelo linear, que vai entender representações lineares. Para isso, nós precisamos de uma camada de ativação para poder introduzir não linearidade no nosso modelo. E com essa não linearidade, nosso modelo vai conseguir entender dados complexos. Existem diversos métodos de fazer isso, mas o que nós vamos utilizar é o ReLU. Existe também, por exemplo, o método Lick-ReLU. Mas ele não é tão utilizado, o mais utilizado é o ReLU e é ele que nós vamos focar. O que consiste esse método, né? O método ReLU, ele pega todos os valores que estão abaixo de zero, então todos os valores negativos, e vai substituir por valores positivos. E ao mesmo tempo, os valores que forem positivos, ele vai manter como estão. Com isso, nós vamos conseguir introduzir uma não linearidade, mas vamos manter os valores de fato importantes, que seriam esses valores positivos, porque eles vão ter um peso maior do que os valores negativos. Então, se nós eliminarmos eles, nós conseguimos obter uma eficiência melhor. Vale destacar que o método ReLU é bem eficiente. Tanto que, ao escrever aqui, ele acelera o processo de aprendizado. E por isso a gente vai conseguir ter tanto obter um resultado mais rapidamente, e também não vai ter tantas perdas assim, porque os valores negativos teriam um impacto prejudicial, até mesmo talvez, só que eles também teriam um peso menor do que um valor positivo alto. E a gente vai entender isso melhor quando chegar na parte de pooling, o porquê que é possível fazer isso. Então aqui, se nós observarmos aqui,
temos a nossa imagem não, depois da nossa imagem ter sido processada pela camada de convolução, nós vamos obter esse feature map, em que, se vocês observarem, ó, ele tem alguns valores negativos, como o -9, o -2, o -20, o -3 e o -2. E quando passar na camada de ReLU, ele vai ir analisando valor por valor, e os valores que são menores do que zero, são valores negativos, ele vai trocar para zero. E assim a gente vai obter um feature map sem valores negativos, mas também tem os valores dele preservados, os valores positivos. E isso é importante porque quando realizarmos o pooling, considerando o método de pooling que vamos utilizar, esses valores que estão em zeros, como eles eram negativos, eles talvez impactassem de forma prejudicial, porque teriam um valor em módulo grande, mas os valores que mais importam são esses valores positivos altos, porque quando passar pelo pooling, são eles que vão ser selecionados. Então, como eu já estou falando aqui do método de pooling, vamos explicitar ele, vamos falar melhor dele para que consigamos entender melhor. Então, depois que a gente aplicar um filtro sobre a imagem, que vai percorrer, igual eu falei antes, a nossa matriz, pesando cada um dos valores e multiplicando o valor da imagem, perdão, pelo peso do filtro, vai obter um feature map. Esse feature map vai passar pela camada de ReLU, então ele vai tirar todos os valores negativos. Vamos obter um filter map semelhante a esse, somente com valores ou zero ou valores positivos, valores maiores que zero. E nesse pedaço o pooling pode ser tanto aplicado para matrizes quanto para arrays. Aqui eu coloquei que ele retorna um array de números, mas pode ser um array de matrizes, por exemplo. E esses valores que ele retorna, esse vetor, indica o grau de semelhança da imagem com o filtro. Então, dependendo dos valores ali, vão ter valores que vão indicar que a imagem se assemelha com o filtro. Então, seria, por exemplo, um filtro para reconhecer cachorros. Numa imagem que tem cachorros, tem que ter valores que ele vai obter aqui que indicam que a imagem e o filtro são semelhantes. Se nós obtivermos valores que falam que a imagem e o filtro não são semelhantes, é porque, por exemplo, um filtro para identificar cachorro é identificado um gato. E eu não mencionei isso antes, mas nós podemos pensar no filtro de uma maneira mais didática, como temos uma imagem de um cachorro e o nosso filtro é um desenho mais simples de um cachorro. Então, quando o filtro passar por cima da imagem, ele tem que reconhecer alguns padrões que indicam para a CNN que é semelhante. Esse nosso filtro simples do cachorro está reconhecendo um cachorro nessa imagem. E temos diversos. Ou então, também podemos que o nosso filtro é um pedaço de um cachorro. E conforme forem passando os vários filtros, sejam de pedaços de cachorro, de várias imagens de cachorros cada vez melhores, com diferentes características, com todos esses filtros combinados, com todos os nossos vetores obtidos por esses filtros, igual eu falei aqui, com todos esses vetores, nós vamos conseguir falar se a imagem se assemelha ou não com o filtro. Então, se a imagem é ou não é um cachorro, se a imagem de um número 2 desenhado é ou não o número 2. Então, nós precisamos trabalhar com esses vetores que nós obtivemos anteriormente. Só que vários vetores é algo muito difícil de ser trabalhado. Então, por isso, é interessante que nós consigamos pegar informações principais desses vetores e juntar num vetor também, fazer um vetor unitário, um vetor de matrizes, de um tamanho menor. Temos que fazer então uma combinação desses vetores, juntar eles. E isso é o pooling. É isso que a camada de pooling faz. Ela vai realizar uma combinação entre esses vetores, e essa combinação vai proporcionar um entendimento mais profundo sobre o conteúdo da imagem. E, igual eu falei antes, semelhante ao o método de ReLU, que é um dos métodos da camada de ativação, né? A camada de pooling tem diversos métodos para fazer o pooling. O que nós vamos focar aqui é o max pooling. E ele consiste no quê? Dado o nosso filter map, conforme o nosso filtro, o max pooling vai ser um pequeno filtro que vai estar percorrendo o filter map.
pro tamanho do filtro. Então, tipo, o filtro vai ser uma matriz 2x2, percorrendo uma matriz, o nosso filter map de 4x4. Conforme esse quadradinho for percorrendo a nossa imagem, para cada região do quadrado, para cada região de 2x2 que ele colocar na imagem, ele vai pegar o maior valor dessa região. Então vamos ver aqui uma imagem, um GIF mostrando justamente o pooling, mas antes só para mencionar também que esse processo reduz a complexidade justamente por vai estar tirando algumas informações, mas mantendo as informações importantes, então terá uma pequena perda, só que não será tão grande, e ele vai ajudar a prevenir o overfitting. Só que, por mais que a perda não é tão grande, porque ele vai estar tirando valores, os menores valores, ainda assim é uma perda, é prejudicial. Por isso, atualmente tem uma tendência de deixar um pouco de lado o pooling e passar a utilizar matrizes cada vez menores na hora de realizar as convoluções, para que, de certo modo, ele obtivesse resultados semelhantes. Ele vai ter uma complexidade computacional talvez um pouco maior, por não estar tirando alguns dados, mas ele não vai ter problema de perda de dados. Mas é só um extra. Mas hoje em dia, ainda assim, muitos CNNs utilizam o pooling, principalmente com o max pooling, então não precisa se preocupar com isso. Aqui então nós podemos ver a nossa imagem aqui, nossa matriz, aqui nosso feature map, depois de ser aplicado, passar pela camada de convolução e também da camada de ReLU. E aqui nós temos esse azul clarinho, é o nosso filtro do max pooling. Então, conforme ele passa numa região 2x2, ele está selecionando o maior valor. Então, nessa região, o maior valor é 6, ele colocou o 6 aqui. Nessa região, o maior valor é 8, ele colocou o 8 aqui. Nessa região, o 9, e nessa região também é o 9. Então, vocês podem ver que ele reduziu o tamanho da nossa saída, de 4x4 foi para 2x2, mas ele conseguiu manter as principais características de cada uma dessas regiões e, consequentemente, da nossa imagem total, do nosso feature map total, porque ele pegou os maiores valores. E a gente pode perceber que os maiores valores são os que são os mais importantes de nós retirarmos, porque se lembrarmos, quando o filtro passa pela imagem, ou nesse caso pelo feature map, ele vai estar fazendo uma multiplicação dos pesos do filtro com os pesos da imagem. Só que, numa multiplicação entre os pesos e os valores, uma multiplicação que tem um número grande vai resultar em um resultado grande. Então, o que tem maior peso em cada região do filtro são os maiores valores. Então, por isso que quando a gente retira os menores e deixa somente os maiores valores de cada região do filtro, por mais que dê um impacto, tenha uma perda de dados, o dado de maior peso, o dado que mais influenciava na decisão, no entendimento da CNN, foi mantido aqui. Então, ele não vai atrapalhar nosso a entendimento da CNN e também não vai atrapalhar ela a obter o resultado desejado. Mas, obviamente, que quanto mais dados nós darmos para qualquer rede neural processar, melhor vai ser o entendimento dela e mais precisa ela vai ser. Só que também mais complexa ela vai ser, mais custosa ela vai ser. Então tem que ter um meio termo entre os dois. E o Maxpool permite isso, esse meio termo. E agora, então, vamos para a última camada das redes neurais, da CNN, que são as camadas completamente conectadas. Essa camada é comum para todas as redes neurais. É a camada em que ocorre o entendimento da rede neural sobre os dados, em que ela processa ele, em que ela realiza todas as operações necessárias para entender esse dado, ver o peso deles. Vocês com certeza já viram o desenho essa camada, que são os diversos neurônios conectados com todos os outros. Então, ela é de extrema importância, mas ela não é exclusiva da CNN. É o ponto que eu gostaria de destacar aqui. Igual eu falei também, ó, elas são responsáveis por combinar as características extraídas e produzir a saída final. Essa camada vai produzir uma saída final
E vale destacar que essa saída, destacar uma informação importante sobre ela, essa saída vai ter uma quantidade de neurônios N. E essa quantidade N vai variar de acordo com o número de respostas possíveis. Então, em um para uma CNN que vai processar uma imagem de um desenho de um algarismo, igual ao primeiro caso, eu desenhei o número 2 e coloquei para minha CNN processar, ela tem que ter todos os possíveis algarismos na saída. Então, temos algarismos do 0 ao 9, são 10 algarismos no total. Então, na última camada da nossa CNN e da nossa Fully Connected Layer vão ter 10 neurônios, cada neurônio representando uma possível saída. E o neurônio que for ativado nesse momento vai ser o neurônio que vai estar afirmando qual que é a saída. Isso vai ficar melhor aqui para poder ver nesse GIF, que é justamente com o número 2 e com diversos outros números. Então, temos uma imagem aqui. Essa imagem vai ser inserida na CNN, vai ter toda a camada anterior a isso, vai ter todo o processamento feito pela camada convolucional, pela camada de ReLU e pela camada de Max Pooling. Nisso vai ocorrer, ou nós já vamos ter um vetor unitário, ou vamos ter um vetor de matrizes, igual à imagem inicial que eu mostrei para vocês. Nesse momento, se não for um vetor unitário, vai ser um vetor de matriz, nós vamos achatar, porque essa parte trabalha com dados unidimensionais, então vamos achatar ela, inserir ela na nossa camada completamente conectada. E como vocês podem ver, cada bolinha é um neurônio que está conectado a todos os outros, por isso completamente conectadas. E a informação aqui vai passando de neurônio para neurônio, ativando aqui até que, na nossa última camada, reparem que foi o que eu disse aqui anteriormente. A última camada das camadas completamente conectadas tem a mesma quantidade de neurônios do que as possíveis respostas. Então, temos respostas 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 respostas totais, 10 respostas possíveis no total, e temos 10 neurônios. E vai acender um neurônio referente à imagem que eu acendi, então, que eu inseri. Então, se eu coloquei o número 2, vai acender o neurônio representante do número 2. E com isso, o computador vai falar, é o número 2, é o número 1. E também, aqui vale destacar que essas camadas que são responsáveis, igual eu falei, por combinar as características e reproduzir a saída final, que pode ser classificar uma imagem igual todo o exemplo da CNN que eu dei foi tratando de imagens, mas também como, por exemplo, uma previsão financeira. E é esse o foco do nosso curso aqui. É o uso de CNNs para fazer previsões financeiras, trabalhar com order books, por exemplo. Então, por mais que eu falei somente de imagens o tempo inteiro, eu quero destacar aqui, pode ser trabalhado imagens, vídeos, textos e também dados financeiros, como igual eu falei antes do order book. Você pode pegar ele, tratar ele, então pegar as informações que você precisa dele, inserir na sua CNN e ela vai passar. Vamos voltar lá para poder ver a imagem inicial que está bem completa. Em vez da imagem aqui, você pode inserir o seu order book, mesmo que ele for um dado dimensão 1. Igual eu falei, a CNN funciona para dados de uma dimensão. E o seu dado, o seu order book, por exemplo, vai passar pela camada de convolução, pela camada de ativação para acrescentar a não linearidade nele. Vai ser obtido essas matrizes daqui. Elas vão passar por uma camada de pooling, que vai utilizar provavelmente o max pooling para reduzir o tamanho dela, para tornar mais eficiente. Ela vai pegar os dados mais importantes, os maiores dados de maior peso, e vai repetir esse processo. Aqui nós temos duas repetições da camada de convolução, então seriam duas camadas de convolução. De convolução não, mas pensando como um todo, todas as quatro camadas juntas na CNN vão ser tipo duas camadas com todos os integrantes dela, para aí sim ser achatado e passado para as camadas completamente conectadas. Para aí, por exemplo, falar se o preço de uma cotação vai subir, vai descer, entre outras
qualquer outro tipo de resultado que você pode querer obter de uma ação financeira. Então, é basicamente isso sobre CNNs. É, o nosso interesse nesse curso é dar uma introdução para vocês. Então, existem muitos outros conceitos, muitos outros jeitos de implementar também a CNN, igual eu falei. Tem outros tipos de camada de ativação, tem a leak e relu, tem outros tipos de camada de pooling que dá para testar, dá para, talvez, dependendo o seu tipo de manipulação, dependendo do tipo de entrada que você tem, pode ser mais interessante usar algum outro. Aqui eu foquei em usar os dois mais utilizados e que têm as maiores eficiências, mas destaquei também na parte do pooling que ultimamente andam mudando o uso do pooling para filtros menores, mas seguindo essa teoria, dá para ter um bom entendimento inicial sobre CNNs e que você pode se aprofundar muito mais. Aqui tem as referências que eu usei para poder fazer os slides, e se você quiser pegar um deles para poder ler, você vai conseguir ter um entendimento muito melhor. Eles explicam muito bem, tanto CNN quanto outras também redes neurais. E é isso, queria agradecer por terem assistido essa aula. Vai ter a segunda parte da aula também, que vai tratar agora da parte prática da CNN, então vocês vão ver uma implementação com Python da CNN aplicada ao mercado financeiro. Qualquer dúvida que vocês tiverem aqui da parte teórica, pode mandar e-mail tanto para mim quanto para a Bruna. Os nossos dois e-mails estão aqui. E eu gostaria de pedir que vocês preenchessem o formulário de avaliação. É muito importante para a gente ter o feedback de vocês, para até que possamos melhorar nosso material, nossa apresentação, a didática, melhorar o nosso curso. E é isso. Muito obrigado por terem assistido essa aula. Agradeço a todos vocês. E, de novo, por favor, respondam o formulário. Vai ter um link aqui na nossa descrição. Então, acessem ele, que vocês vão direto para o formulário. É rapidinho para responder. Em pouco tempo, vocês já conseguem nos dar um feedback muito importante para a gente. Muito obrigado.